Continuando com o assunto cônicas, hoje abordaremos as hipérboles. Lembrando que esse material está baseado no capítulo 7 do nosso livro-texto. A hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de coordenadas xy no plano, cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos, que eu vou chamá-los aqui de F1 e F2, é sempre constante. Então, fazendo a distância de P até F1 e a distância de P até F2, quando a gente faz a diferença dessa distância aqui, então a gente vai ter sempre esse tamanho que eu destaquei aqui em verde, vai ser sempre constante. Então, todos os pontos com essa propriedade, fixado esse tamanho em verde e fixado o ponto F1 e o ponto F2, descrevem o que a gente chama então de lugar geométrico de hipérbole, tá? Então, quais são os pontos que têm essa propriedade? Que curva que descreve os pontos com essa propriedade? Tá? Então, estamos interessados em saber qual é essa curva. Então, fixando o ponto F1 e o ponto F2, vou fixar também esse tamanho constante aqui que eu destaquei em verde, e vou tomar todos os pontos cuja distância de P até F1 menos a distância de P até F2, em modo valor absoluto, porque às vezes essa distância aqui pode ser menor do que a outra, vai ser sempre esse constante, esse tamanho que eu destaquei em verde, tá? Então, a gente observa que esse ponto aqui é o primeiro ponto dessa curva. Aqui a gente tem uma outra infinidade de pontos com essa mesma propriedade. Então, observem que esse segmento aqui em marrom que eu destaquei, eles têm a mesma medida, tá bom? Então, à medida que a gente vai procurando os pontos com essa propriedade, a gente vai descrevendo essa curva aqui. Mas a hipérbole não tem só um ramo, ela na verdade possui dois ramos simétricos, como a gente vai observar. Então, se a gente considerar esse outro ponto PXY aqui, agora fazendo a distância de P até F2 menos a distância de P até F1, continua tendo o mesmo tamanho constante ali destacado em verde. E assim a gente vai descrevendo uma infinidade de pontos com essa característica. Então, esse lugar geométrico que eu destaquei aqui em azul é o que nós chamamos então de hipérbole. Todos esses pontos, quando a gente faz a diferença das distâncias desse ponto até F1 e até F2 em valor absoluto, sempre vai resultar nesse tamanho constante que aqui eu destaquei em verde. Então, na aula de hoje, nós vamos querer estudar essa hipérbole, quais são as suas equações e os seus principais elementos. Então, vamos lá. Vamos considerar, então, fixando inicialmente o ponto F1 e o ponto F2, que nós, como já veremos aqui, é o que a gente chama de foco dessa elipse, dessa hipérbole, de tal forma que a distância do F1 até o F2 seja 2c, onde C é uma constante positiva que é maior que A, certo? Onde A também é uma constante positiva. Então, a gente já observou que o conjunto de todos os pontos P, cujo o módulo em valor absoluto, né, da distância desse ponto até F1 menos a distância desse ponto até F2, é sempre 2A, é o que a gente chama de hipérbole. Então, utilizando essa equação aqui dessa distância, nós vamos desenvolver a equação da nossa hipérbole. Certo? Lembrando então que esse F1 até F2 tem que valer 2C aqui para poder a gente desenvolver essa equação, certo? Bom, escrever que a distância de P até F1 menos a distância de P até F2 é igual a 2 vezes A em valor absoluto é a mesma coisa que escrever que a distância sem valor absoluto é mais ou menos 2A, certo? Eu tirando o valor absoluto aqui, então essa diferença de distância é mais ou menos 2A. Então, a gente vai utilizar uma dessas relações aqui para desenvolver a equação, tá? Então, dependendo de qual sinal que você utiliza aqui, você acaba chegando na equação, certo? E aí, para a gente entender os principais elementos aqui da nossa hipérbole, vamos considerar essa figura aqui e vamos considerar a reta que passa por F1 e F2, então eu vou fixar aqui F1 e F2. Então, eu vou considerar essa reta que passa por F1 e F2 que eu destaquei aqui em azul, certo? E vou considerar também a reta, né? Vou considerar aqui o ponto A1, o ponto A2,
que faz interseção dos ramos da hipérbole com essa reta que eu considerei. O ponto A1 e o ponto A2 é o que a gente chama de vértice da nossa hipérbole, como eu já vou comentar daqui a pouco. E vamos considerar essa outra reta que eu vou destacar aqui em vermelho, que passa ortogonalmente bem no centro desse segmento aqui. Ou seja, o ponto médio de F1 até F2. Essa reta aqui é uma reta que é perpendicular à primeira reta, tá bom? E o ponto C, então, é o ponto médio do segmento F1, F2. O ponto C, que é a interseção dessas duas retas, é o que a gente chama de centro da nossa hipérbole. Então, a nossa hipérbole aqui tem o centro nesse ponto médio aqui. Observem que nós vamos considerar que a distância de A1 até A2, ela vale 2A, certo? Então, ela tem A para a direita e A para a esquerda. E a distância de F1 até F2, nós vamos considerar 2C, tá? Por que que essa distância aqui de A1 até A2 vale 2A? A gente está considerando o tamanho constante ali da distância, a diferença da distância sempre constante, tá bom? Então, por simetria, aquele segmento tem comprimento 2A. E de F1 até F2 tem comprimento 2 vezes o C, certo? Então, observe que a nossa hipérbole é uma curva que ela vai ser simétrica com relação a essa primeira reta em azul, tá? Então, esse ramo superior aqui tem uma simetria com relação ao ramo inferior, e tem uma simetria também com relação a essa reta em vermelho, ou seja, então, considerando essa reta em vermelho, esse ramo da direita tem também uma simetria com relação ao ramo da esquerda, certo? Ou seja, esse centro aqui também é um centro de simetria, certo? Então, observem que dado um ponto P1 qualquer, esse ponto P1, então, ele vai ser simétrico, vai existir um ponto P2, que é simétrico a ele, vai existir um ponto P4 também, que é simétrico aqui com relação a essa diagonal, e existe um ponto P3 que é simétrico com relação a essa reta aqui, certo? Então, observe que você tem a simetria com relação a essa diagonal, e tem também com relação ao eixo X e ao eixo Y, tá bom? Então, como eu comentei, o ponto F1 e o ponto F2 é o que a gente vai chamar de foco da nossa hipérbole. E a distância focal é 2 vezes C, ou seja, de F1 até F2 a gente tem o comprimento, então, 2C. O ponto C aqui, que é o ponto que divide o segmento F1, F2 no ponto médio, é o centro da nossa hipérbole. E o ponto A1 e o ponto A2 são os vértices da nossa hipérbole. Observe aqui, então, que a nossa hipérbole possui 2 vértices, tá? Outra coisa que eu já vou adiantar, vai aparecer daqui um pouco, esse eixo aqui que possui os focos e os vértices é o que a gente chama de eixo real. E esse outro eixo aqui é o eixo imaginário da hipérbole. E outra coisa, a gente vai observar depois que esse eixo real aqui que possui os vértices tem a ver com o sinal da equação da hipérbole, como a gente vai observar, tá? Então, os principais elementos são o foco F1, F2, a distância focal, que vale, então, 2C, portanto, de F1 até F2 vale 2C, C para cada lado, o centro, e os vértices A1 e A2. Vou destacar aqui que quando você passa uma circunferência de raio C aqui, ou seja, se você passar uma circunferência aqui de raio C no foco, você vai descrever aqui esse triângulo retângulo. Já vai aparecer uma figura que vai dar para enxergar aqui, mas como eu já coloquei a relação do triângulo retângulo aqui, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, a gente vai colocar aqui que a distância de A1 até A2 é 2 vezes A, porque a gente está considerando a distância de vértice a vértice igual a 2A, tá?
E aí observem que você tem aqui então esse triângulo retângulo, cuja hipotenusa é C, um cateto vale A e o outro cateto vale B. Então a relação do teorema de Pitágoras que nós vamos aplicar aqui na nossa hipérbole, ela é C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Observem que lá na elipse a nossa hipotenusa era o A. Aqui a nossa hipotenusa é o valor de C. Então, onde C é a distância focal, certo? Então, observem que para determinar aqui os elementos da nossa equação, a gente precisa prestar atenção nessa equação, tá bom? E aí, como eu comentei ainda há pouco, a gente tem aqui o eixo real, que contém os focos e os vértices, que também é conhecido como eixo transverso. O eixo imaginário é o eixo que não contém o foco e nem os vértices, que também é chamado de eixo conjugado. A excentricidade aqui, que é o que vai medir o achatamento dessa abertura do nosso ramo da hipérbole, também é medida como a excentricidade da elipse, ou seja, C sobre A. E essa excentricidade, então, ela vai dizer o quão aberto está o seu ramo, tá? Então, como a gente está colocando a excentricidade como C sobre A, e a gente está considerando aqui que o C é maior que A, então esse número vai ser sempre maior que 1, enquanto que a excentricidade da elipse era sempre menor que 1, tá bom? Então, quanto maior for a sua excentricidade, maior será a abertura do seu ramo. Outro elemento que a gente costuma se referir na nossa hipérbole são as assíntotas. Observem que o ramo da sua hipérbole, eles vão tendendo a infinito, tendendo a uma reta, né? Aqui com inclinação positiva aqui desse lado, e para o ramo esquerdo lá com uma inclinação negativa. Então, na verdade, a gente tem duas assíntotas. Essas assíntotas aqui, quanto mais longe a gente tiver um ponto dos focos, mais próximo dessa reta esses pontos vão ficando, tá bom? E essas equações, então, dessas hipérboles, dessas assíntotas, serão da forma y igual a mais ou menos b sobre ax, onde o b e o a estão relacionados, então, com esses elementos da nossa hipérbole. A é a distância de vértice a vértice, e B vai ser, então, aquele cateto ali do nosso triângulo retângulo, né? Então, observem que aqui nessa figura eu já consigo ver um pouquinho melhor aquela circunferência que eu falei para vocês, tá? Então, se a gente tomar uma circunferência centrada no centro da hipérbole e com raio igual à distância focal aqui, a gente então tem aqui claramente definido, passando uma perpendicular no vértice da nossa hipérbole, a gente tem bem definido aqui esse triângulo retângulo. Então, observe que como eu estou tomando o raio como sendo a distância focal, então esse ponto M aqui, ele tem o C como sendo o raio desse círculo, portanto, a mesma distância focal. Então, observem que aqui a nossa hipotenusa, ela é o valor de C, ao passo que lá na nossa elipse era o valor de A. Aqui o A é um cateto e o B também é um cateto. Então, tomem cuidado para utilizar de forma conveniente aqui as relações do teorema de Pitágoras na hipérbole, certo? Então, aqui, a outra coisa que eu quero destacar é que quando você tem o valor de A igual ao valor de B, você tem uma hipérbole que a gente chama de equilátera aqui, ó. Então, observem que agora os catetos aqui têm o mesmo valor, certo? Quando a gente tinha o A igual a B na equação da elipse, a nossa elipse era um círculo, certo? Então, a gente poderia também falar que a nossa elipse lá ela era equilátera, certo? Então, ela também acaba sendo, se transformando um círculo lá, a nossa elipse. Aqui, se a gente toma o A igual a B, a gente tem essa relação de simetria também, tá? Então, ela fica mais com as mesmas medidas ali. E aí, para identificar a equação da nossa hipérbole, a gente também vai separar em dois casos. O caso 1, em que o foco e os focos e os vértices estarão em cima do eixo x,
mas também poderemos considerar o caso em que os focos e os vértices estão em cima do eixo Y. Então, observem que aqui o eixo real é o eixo dos x, e nesse segundo caso, o eixo real é o eixo dos y. Portanto, no primeiro caso, o foco está em cima do eixo x, e no segundo caso, o foco está em cima do eixo y. E a distância focal aqui, distância de vértice a vértice, a gente vai considerar a mesma. Vou considerar 2A, a distância de vértice a vértice, e 2C de foco a foco para os dois casos. Então, no primeiro caso, se a gente tem, então, a distância de vértice a vértice como sendo 2A, a partir do 0, 0, vou colocar o centro no 0, 0, depois a gente generaliza para um centro H e K qualquer no plano XY. Então, se a distância de vértice a vértice é 2A, caminhando A para a direita eu tenho um vértice, caminhando A para a esquerda eu tenho o outro vértice. Se a distância de foco a foco é 2C, então caminhando C para a direita a partir do centro eu tenho um foco, e caminhando C para a esquerda eu tenho o outro foco, tá? Então, a gente viu que para um ponto P de componente XY qualquer estar nessa parábola, nessa hipérbole de distância focal 2C e de distância de vértice igual a 2A, então é porque a distância de P até F1 menos a distância de P até F2 é igual a 2 vezes A. Eu estou considerando a parte positiva, mas se a gente considerar a negativa, vocês vão observar que também é possível fazer a dedução da equação. Mas lembrando que calcular a distância entre dois pontos é fazer a raiz quadrada da soma do quadrado dessas componentes. Então, aqui o nosso ponto P tem componentes x, y, o foco F1 tem componentes menos c e 0, e o foco F2 tem componentes c e 0. Então, substituindo aqui nessa distância e nessa distância, nós temos essa relação aqui. Vou reescrever essa relação, e eu estou interessada, então, em isolar o x e o y nessa equação. Então, eu vou começar tentando extrair essa raiz quadrada. Para isso, eu vou elevar, vou passar dessas parcelas aqui para o outro lado e vou elevar ao quadrado os dois lados da minha equação. Então, elevando ao quadrado os dois lados, eu elimino o radical aqui do lado esquerdo, desenvolvo esse quadrado aqui do lado direito, faço a operação dos elementos que é possível fazer a operação. E aí, corto então aqui, ó, cancelo esse x quadrado com esse x quadrado, esse c com esse c, sobra, e aí multiplicando ainda essa equação por 1/4, sobra então, observem que eu posso somar esse 2cx com esse menos 2cx, passa para cá com mais 4cx. Então, simplificando a equação por 4, nós resultamos que essa equação ficou com essa expressão aqui. Ainda tem uma raiz que está me atrapalhando, então eu vou elevar ao quadrado dos dois lados de novo, vou eliminar esse radical aqui do lado esquerdo, desenvolvendo essa distributiva desse elemento A aqui, ficou essa relação do lado esquerdo e essa outra aqui do lado direito. Observem que é possível fazer o cancelamento desses dois elementos aqui que são comuns, e a gente tem como resultado essa equação aqui. Observem que eu tenho a parcela, eu tenho o termo x quadrado aqui comum desse lado esquerdo, e eu tenho c ao quadrado, desculpa, comum aqui também. Então, eu vou colocar em evidência esses dois elementos e reescrevo, então, essa equação aqui, tá? Então, a partir da definição de que a diferença das distâncias é sempre constante 2A, nós chegamos nessa relação aqui. Vou copiar essa relação no próximo slide. E fazendo, recordando então, lembrem-se que, como que nessa hipérbole a gente tem aquela relação do teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa é o valor c, então lembrando que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, então substituindo, observem que a gente tem aqui a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, a ao quadrado menos c ao quadrado vai ser igual a menos b ao quadrado. Então, eu vou colocar no lugar desse a ao quadrado menos c ao quadrado, aqui do lado esquerdo e do lado direito,
o valor menos b ao quadrado. Portanto, dividindo por a ao quadrado menos b ao quadrado toda essa relação aqui, é possível reescrever, então, que x ao quadrado por a ao quadrado, observe que eu cancelo esse menos com esse menos, esse b ao quadrado com esse b ao quadrado, sobra x quadrado por a ao quadrado desse lado, e aqui do outro sobra y ao quadrado por b ao quadrado, e do lado direito vai sobrar o valor 1. Então, essa aqui é o que a gente chama de equação reduzida da hipérbole, centrada na origem, com distância focal igual a 2c e distância de vértice a vértice igual a 2a. Se vocês observarem sutilmente aqui, você tem quase a mesma equação da elipse, exceto que lá na elipse nós tínhamos dois sinais positivos aqui. Então, observe que x² ele aparece com sinal de mais, e o y² aqui ele aparece com o sinal de menos. Então, é isso aqui que vai diferenciar uma equação de uma hipérbole de uma equação de uma elipse. Lá, os dois termos quadráticos possuem o mesmo sinal, aqui os termos quadráticos possuem sinais opostos. E como vocês vão observar, esse menos ele pode estar acompanhando o x². E aí, o que vai mudar? O que vai mudar é o ramo da sua hipérbole. Aqui, nesse caso, a nossa hipérbole, ela tem o eixo real no eixo x, ou seja, ela tem tanto o centro, quanto o vértice, quanto os focos em cima do eixo x. Quando a gente trocar esse sinal por menos, vocês vão observar que isso tudo vai para o eixo y, tá bom? As assíntotas, nesse caso, valem, tem como equação y igual mais ou menos b sobre ax. São essas duas retas que eu destaquei aqui em azul. Certo? Então, para esse caso, só observando, eu estou considerando a distância focal como sendo 2c, então do centro eu caminho c unidades para a direita para alcançar um centro e a unidades para alcançar um vértice. Não se esqueçam disso, tá bom? E para achar o valor de b aqui, nesse caso, observem que aqui eu estou marcando o valor de c no foco e o valor de a no vértice. Mas, para determinar aqui a equação, eu preciso do valor de b. Para achar esse valor de b, que ele é marcado, na verdade, no eixo imaginário, a gente sempre vai utilizar a relação do teorema de Pitágoras. E não se esqueçam aqui que a nossa hipotenusa, que é o valor procurado, é o valor C. Certo? Então, essa aqui é a nossa equação. Não se esqueçam que nós vamos, então, nesse caso, utilizar a relação c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, onde esse triângulo retângulo é destacado aqui nessa figura. Então, a gente observa que o A é um cateto, o B é outro cateto e o C, nesse caso, é a nossa hipotenusa. Não se esqueçam disso, é um erro bastante comum querer utilizar a mesma relação que vale lá na elipse, certo? E e essa hipotenusa aqui é a mesma distância que vai do centro até o foco. Como eu comentei com vocês, quando a gente coloca o sinal de menos no x², observem que aqui eu tenho y² por a² menos x² por b² igual a 1, certo? Então, aqui, observem que agora os nossos ramos da nossa hipérbole, eles estão cortando o eixo y e não mais o eixo x. E os nossos focos, eles estão em cima do eixo y, assim como os vértices também estão. Lá na elipse, o que determinava o eixo ser paralelo ao eixo x ou eixo y era o valor de A, que era o maior valor. Aqui a gente não olha quem é maior, se é o A, se é o B, aqui não faz diferença. Na verdade, aqui a gente olha quem tem o sinal positivo. Então, se o sinal é positivo em x, o eixo é em x. Se o sinal positivo é em y, então o eixo real é em y. Prestem atenção a esses detalhes. Então a equação ficou dessa forma.
As assíntotas, nesse caso, elas mudam um pouquinho, porque como a gente tem a variação ΔY por ΔX aqui nesse caso, eu estou marcando o Y agora como sendo A, certo? Então, é A sobre B agora. Então, para fazer um exemplo, vamos determinar a equação reduzida da nossa hipérbole, que é dada nessa figura aqui, certo? Eu não dei a equação, eu dei o gráfico. Então, a partir desse gráfico, a gente vai destacar os principais elementos. A primeira coisa que eu destaco aqui é que os nossos focos e vértices, eles estão em cima do eixo X. Os nossos ramos cortam o eixo X. Então, eu já observo que a parcela que vai ser positiva aqui é o termo do x quadrado, né? Outra coisa que é possível observar aqui. Aqui foram dados o vértice da nossa hipérbole foi dado, e também foi dado o elemento B, o termo imaginário ali, certo? Então, aqui a gente já pode observar que a gente tem a distância de vértice a vértice como sendo, então, o valor 2A, portanto, A vai de centro a vértice, então o nosso A vai valer 3 nesse caso. O termo imaginário ali também foi dado, porque já foram dados as equações e as coordenadas aqui das assíntotas. Então, observem que eu tenho o A igual a 3 e o B igual a 2 nesse caso, e já consigo também marcar os dois vértices, o vértice A1 de componentes menos 3 e 0, e o vértice A2 de componentes 3 e 0. Para marcar os focos, a gente precisa saber o valor de C. O valor de C aqui não foi dado, mas lembrem-se que você pode aplicar o teorema de Pitágoras na relação C ao quadrado igual a quadrado mais B ao quadrado. Então, você pode achar o valor de C também, tá? Como a gente já tem o valor de A e já tem o valor de B, a gente já sabe que o eixo imaginário está no eixo X, então a parcela X é que vai ser positiva, a parcela Y é que vai ser negativa. Então, a nossa equação, ela vai ser x quadrado por 3 ao quadrado menos y quadrado por 2 ao quadrado, tá bom? Então, nesse caso, só falta agora determinar os focos, certo? E as assíntotas. Eu não escrevi as equações das assíntotas ainda, certo? Lembrando que a assíntota, nesse caso, é menos y igual a mais ou menos b sobre ax, tá? Então, y igual a b sobre ax e y menos b sobre ax. Se eu já achei o a e já achei o b, é só substituir diretamente y igual mais ou menos 2/3 de x. Para determinar, então, o vértice aqui, né, ele já está determinado, então não precisava nem fazer conta aqui, mas tudo bem, já dava para observar direto do gráfico. Mas se você fizer aqui o y igual a 0, você consegue achar os interceptos aqui, x igual a mais ou menos 3, mas essa parte eu nem precisava, tá bom? Para achar o foco, eu preciso saber o valor de C. Para achar o valor de C, a gente vai lembrar, então, que C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Então, substituindo nessa relação o valor de A igual a 3 e o valor de B igual a 2, a gente tem que o C é mais ou menos raiz de 13. Então, menos raiz de 13 e 0 é um foco, e mais raiz de 13 e 0 é o segundo foco. Agora eu vou inverter a situação, eu vou jogar as mesmas informações, mesmas coordenadas, mesmas componentes, só que agora eu vou jogar essas informações em cima do eixo y. Então, agora eu já sei que a minha equação, ela vai ser do tipo y ao quadrado positivo e o x ao quadrado positivo, tá bom? Então, a gente tem aqui também o valor de A, observem que agora o valor de A ele é medido no eixo y, o valor de A é igual a 2, o valor de B, ele é medido no eixo imaginário, nosso eixo imaginário agora é o eixo X, então o nosso B é igual a 3, tá? Então, observem que os vértices aqui também eu já posso calcular como sendo 0 e 2 e 0 e menos 2, então eu tenho o primeiro e o segundo vértice.
As assíntotas aqui, então, elas são ΔY por ΔX é a inclinação, portanto, A sobre B. Então, Y igual a mais ou menos A sobre B, mais ou menos A igual a 2, o Y igual a 3. Mais ou menos 2/3 de X são as assíntotas. A equação, então, ela vai ser do tipo y² por a ao quadrado menos x² por b ao quadrado, porque o eixo imaginário está no eixo y, desculpa, o eixo real está no eixo y, e o eixo real é que manda no sinal positivo. Como que é fácil lembrar isso? Se você fizer aqui y igual a 0, você vai ter x² igual a uma coisa negativa que não tem solução. Então, é fácil identificar os interceptos. Se você tem x igual a 0, você já tem o y igual a mais ou menos a. Então, você acha os interceptos, tá bom? Então, isso é fácil de deduzir também se ela tem essa expressão ou a outra expressão no eixo x, tá bom? Então, a nossa equação, substituindo já o valor de A igual a 2 e o valor de B igual a 3, vai ser dada por essa expressão aqui destacada em amarelo. Para encontrar o C, basta substituir na relação C² igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que nos resulta em C igual a 13. Portanto, os focos aqui em cima do eixo Y, 0 e mais raiz de 13, e 0 menos raiz de 13, a gente tem aqui o segundo foco, tá? Então, a gente tem os focos aqui também já bem definidos. Então, ó, eu fiz o mesmo exemplo aqui, bem parecido, só para vocês destacarem a diferença um do outro. Um tem a parte y positiva, foco no eixo y. O outro tinha a parte x positiva, tudo foco vértice no eixo x. Prestem atenção nesse detalhe. Vamos fazer só mais esse exemplo. Então, vamos considerar agora que, dada a hipérbole de equação 9x² menos 7y² menos 63 seja igual a 0. Então, nos dois exemplos anteriores, eu dei os gráficos e pedi para vocês determinarem as equações e os principais elementos. Aqui nós temos a situação inversa. Eu estou dando a equação, se bem que aqui ela não está na forma reduzida, ela está na forma explícita, mas a gente trabalha um pouquinho e aí a gente consegue, então, agora completar todos esses elementos e fazer um esboço do gráfico, tá bom? Então, o primeiro passo é reescrever a nossa equação para transformá-la na forma padrão. Lembrando que a forma padrão ela tem que ser sempre igual a 1 do lado direito. Então, o que que a gente faz aqui? Divide a nossa equação inteira por esse número que aparece do lado direito, portanto, vou dividir por 63. Eu preciso ter 1 aqui em cima acompanhando o x² e o y². Então, eu vou passar esse 9 que está multiplicando, dividindo, e esse 7 também. Então, a gente consegue reescrever essa equação que foi dada na forma explícita, como sendo essa equação aqui reduzida. Então, observem que a gente tem o a² igual a 7 e o b² igual a 9. Então, a gente já consegue identificar que o nosso a vale raiz de 7, o nosso b vale 3. Quando o termo positivo é o termo que do x, então a gente já sabe que o nosso eixo real está no eixo x. Então, a gente já sabe que os vértices e os focos, eles vão ser todos marcados no eixo x. Então, o nosso gráfico vai ter esse aspecto aqui, onde aqui eu já marquei, então, os vértices. Os vértices, ele tem distância 2A, então A para cada lado. Então, eu vou caminhar a raiz de 7 para a direita, alcança um vértice, e vou caminhar a raiz de 7 para a esquerda, alcanço o outro vértice em menos raiz de 7 a partir da origem. Para determinar as assíntotas, eu vou marcar o valor B no eixo imaginário. Portanto, o B é igual a 3, então eu vou marcar aqui em 3, certo? Então, agora, fazendo esse retângulo aqui, passando pelos vértices na altura do B, você já tem as suas assíntotas marcadas ali, tá? E é possível determinar a sua equação, já que você tem o valor de A e o valor de B, fazendo y igual a mais ou menos A sobre BX. B sobre AX nesse caso, né? Delta Y por delta X, a inclinação, certo? Os vértices eu já marquei.
Para determinar os dois focos, a gente precisa achar o valor de C. Lembrando que aqui você tem o valor de A e você tem o valor de B. Então, substituindo em C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado, a gente pode determinar que o valor de C é igual a 4. Portanto, eu vou ter um foco em menos 4, 0, a partir do centro. Vou andar 4 unidades para a esquerda e 4 unidades para a direita para determinar o outro foco em 4, 0, tá? Então, observem que aqui a gente deu as equações e fez o esboço do gráfico e identificou todos os seus elementos. Faltou a excentricidade, né, que eu também estava pedindo a excentricidade. A excentricidade, nesse caso, ela é C sobre A. Nós já determinamos o C igual a 4, o A também já foi determinado igual a 7. Portanto, 4 raiz de 7 é a excentricidade. E as assíntotas y igual a mais ou menos B sobre AX, 3 mais ou menos 3 raiz de 7x, então tem a equação das assíntotas. A gente finaliza esse exemplo, tá? Voltei, desculpa, certo? Então, as assíntotas aqui foram dadas. E agora a gente já pode, então, fazer a dedução da nossa equação, da nossa hipérbole, quando o centro não é mais o 0, 0. Então, também vamos considerar dois casos. O caso em que o eixo real é paralelo ao eixo x, então a gente tira o centro do 0, 0, coloca em um centro HK qualquer, mantendo o eixo real paralelo ao eixo x, ou o eixo real paralelo ao eixo y. Então, vamos considerar esses dois casos aqui. No primeiro caso, né, considerando o centro H e K, os elementos aqui são os mesmos. Vamos considerar a distância de vértice a vértice 2A, a distância de foco a foco como sendo 2C. Portanto, eu vou caminhar a partir do centro A unidades para alcançar um vértice e C unidades para alcançar o foco, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então, a gente tem aqui um foco em componentes H menos C e K. Lembrando que o K está fixo aqui na altura do centro, certo? Por isso que está fixo ali. E o outro foco, então, em H mais C, porque eu caminhei a partir de H, C unidades, vou achar o outro foco, né? Para determinar os vértices, então, eu vou andar A unidades para a esquerda, a partir de H, portanto, H menos A, na mesma altura K, né? Estou com um eixo, o eixo real aqui na altura K, certo? Portanto, o vértice A1 tem componentes H menos A, que eu voltei A unidades a partir de H, e também vou caminhar a unidades a partir de H para achar o outro vértice A2, tá? Nesse caso, a nossa equação, ela vai ser do tipo x quadrado por a ao quadrado menos y quadrado por b ao quadrado também, porque o nosso eixo real é paralelo ao eixo x, então a parcela positiva vai ser a parcela que acompanha o x. Só que observem que como a gente não está mais no 0, 0, nosso centro não é mais o 0, 0, então eu vou ter x menos h ao quadrado e y menos k ao quadrado, onde c H, com a coordenada h em x e k em y é o nosso centro dessa hipérbole, tá? Então, basicamente, a mesma interpretação que a origem, só que você precisa se lembrar que você tem, então, ali x menos h e y menos k nessa nova equação, certo? A distância focal vai ser a mesma, de foco a foco sempre 2c. Vale a relação do teorema de Pitágoras em c ao quadrado, a hipotenusa, então, é a distância focal. E a distância de vértice a vértice é 2A, tá bom? Então, não mudamos nenhum desses elementos aqui, vamos considerar os mesmos. A única coisa que a gente mudou aqui é que o centro está em HK, não mais em zero. A gente tinha lá x menos zero ao quadrado, y menos zero ao quadrado. Na verdade, é a mesma equação, generalizando h igual a zero e k igual a zero.
Para o segundo caso, nós vamos colocar o eixo imaginário paralelo ao eixo y, mas nós vamos manter o mesmo centro, H e K, a mesma distância focal vai ser 2C, de foco até foco 2C, então a partir de K vou subir C unidades para alcançar um foco, vou descer C unidades para alcançar o outro foco. Vou chamar distância de vértice a vértice também, vai ser 2A, então a partir de K subo A unidades para achar um vértice, e desço A unidades para achar o outro vértice, tá bom? Então, de centro a vértice vale A e de centro a foco vale C. E o termo imaginário, o termo B, ele é marcado no eixo imaginário aqui, tá bom? E vale a mesma relação do teorema de Pitágoras com a hipotenusa igual a C nesse caso. Tá? Então, observem que aqui a equação ela é do tipo y menos k ao quadrado por a ao quadrado. Então, agora a parcela positiva está acompanhando o y e a parcela negativa está acompanhando o x, porque o nosso eixo imaginário está no eixo y, tá? Então, a mesma situação do caso anterior, só que a gente tem o h e o k. Observem que o h é sempre a componente do eixo x, e o K é sempre a componente do eixo Y. Eu não mudei o vértice aqui, o centro está em HK. Então, vamos fazer um exemplo. Eu quero determinar a equação da hipérbole que tem vértice no ponto A1 de componentes 1 menos 2, no A2 de componentes 5 e menos 2, e sabendo que um dos focos é dado em 6 e menos 2, tá bom? Então, observem que você precisa fazer um esboço desse gráfico para poder saber que tipo de equação que ela é, né? Então, observem que aqui, como a gente já tem um foco que tem 6 e menos 2, observem que o foco não tem uma componente nula. Então, a gente já observa que isso aqui está fora do 0, 0. Porque quando está no 0, 0, ou o x é 0 ou o y é 0 no foco. Então, nesse caso aqui, a gente já observa que tem uma translação, tá? Então, a gente começa marcando esses elementos. Vamos começar marcando o ponto A1, que tem componente x igual a 1 e y igual a menos 2. O ponto A2, que tem componente x igual a 5 e y igual a menos 2. Então, observem que com isso, você já verificou onde está o eixo real. O eixo real sempre contém os vértices e sempre contém o foco também. Como foi dado um dos focos em 6 e menos 2, eu também posso marcar esse foco. Por simetria, eu já posso marcar o outro foco. Observem que a distância de A2 até F vai te dar ali o tamanho para deduzir qual é o valor de C, né? Porque a gente sabe que o valor de A é do centro até o vértice e o valor de C é do centro até o foco. Então, se a gente fizer o ponto médio de A1 até A2 aqui, a gente tem o centro, né? Então, o centro vai estar aqui em 3 e menos 2, porque ele divide o segmento de vértice a vértice ao meio, tá? Então, a gente tem facilmente o C. Então, se a gente medir agora o de centro até A2, a gente tem o valor de A, portanto, vai ser 5 menos 3, que é igual a 2, ou 3 menos 1, certo? Que é igual a 2. Então, a gente tem que o A, que é a distância de C até A1, ou a distância de C até A2, vale 2. Da mesma forma, a gente consegue determinar o C, que é a distância do centro até o foco. Então, vai ser 6 menos 3, que é igual a 3. Então, eu já tenho aqui o valor de A, já tenho o valor de C. Eu ainda não tenho o valor de B e eu preciso o valor de B para marcar na minha equação. Então, aqui eu já também consigo marcar os ramos da minha hipérbole passando pelo vértice com simetria em cima desse eixo real aqui, certo? Então, observem que agora, para terminar o nosso exercício, só falta determinar o valor de C. C não, desculpa, de B, né? Porque a gente já tem o A e já tem o C. Então, como a gente não tem o B, vamos fazer uso da equação da relação de Pitágoras novamente. Então, eu já tenho o A e já tenho o C, eu desenvolvo aqui, acho B igual a mais ou menos raiz de 5. Então, eu já sei que por ter um eixo real
paralelo ao eixo x é a parcela em x que é positiva, tá? Então, a parcela x que é positiva, então ela é do tipo x² por a ao quadrado. A gente já achou o a, já achou o b, então, substituindo, a gente tem, então, a equação da nossa hipérbole. Nesse exercício, não pediu para determinar as assíntotas, tá bom? Mas, caso peça, é só se lembrar que as assíntotas é dado por y igual delta y por delta x, nesse caso aqui, tá? Só que aí você precisaria achar os interceptos lá em y e em x. Então, por não ser tão trivial aqui, a gente não vai estar considerando as assíntotas quando está com translação. Para esse segundo caso aqui, esse segundo exemplo de translação, se eu perguntasse para vocês, olhando para essa equação aqui, qual é o gráfico dessa curva, dessa cônica? Será que é uma parábola? Será que é uma hipérbole? Será que é uma elipse? Como eu vou saber? Eu já vou dar uma dica para vocês. Então, observem que a gente tem dois termos quadráticos. Se a gente tem dois termos quadráticos, não pode ser uma parábola. A parábola só tem um termo quadrático. Mas a gente tem dois termos quadráticos com sinais opostos, né? A gente tem um positivo e outro negativo. Quando os dois têm o mesmo sinal, então a gente vai ter a elipse. Quando a gente tem sinais opostos, então a gente vai ter a hipérbole, tá? Então é assim que eu vou saber se a equação é uma parábola, uma hipérbole ou uma elipse. E observem ainda mais que a gente tem termos lineares tanto em x quanto em y, né? Lá na nossa parábola, a gente não poderia ter termos lineares em x e em y, em apenas uma das variáveis, tá? Mas na elipse isso pode acontecer. E o que vai diferenciar, então, a elipse da hipérbole, já que as duas podem ter dois termos quadráticos e dois termos lineares? O sinal, tá? Então, o sinal dos termos quadráticos tem que ter o mesmo sinal para ser elipse e tem que ter sinais opostos para ser hipérbole. Então, para saber qual é o centro, qual é os vértices, os principais elementos dessa hipérbole, a gente vai transformar essa equação, que está na forma explícita, em uma equação na forma padrão, tá? Então, o que a gente faz é, agrupa todos os elementos em x, agrupa todos os elementos em y, e passa o termo constante, aqui a gente tem um constante 113, passa ele lá para o lado direito. Lembrando que a gente precisa escrever aqui x menos h ao quadrado e y menos k ao quadrado. E a gente não tem. A gente tem o termo quadrático, tem o termo linear, mas não tem o termo constante, o termo de grau zero. Então, o que a gente vai fazer aqui é completar quadrados para que esses elementos apareçam. Então, observem que, para ficar mais fácil enxergar esse binômio, o que a gente vai fazer é colocar o termo que está acompanhando o x² em evidência e o termo que está acompanhando o y² também em evidência. Então, fazendo isso, vou colocar esse 9 em evidência, vai sobrar x² menos 6 aqui, 6 vezes 9, 54. E aqui vai sobrar y² menos 2y, eu coloquei 4 em evidência, certo? Então, agora ficou fácil de enxergar. Você tem aqui, ó, né? A gente quer colocar essa expressão quadrado. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, x², menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6x. Então, fazendo 6x dividido por 2, a gente já observa que o segundo elemento aqui vai ser 3, tá bom? Então, porque 2 vezes o primeiro pelo segundo deu 6x, né? Então, o quadrado de 3 vai ser 9 e ele não está aparecendo aqui, então eu vou completar. Então, observem que agora eu tenho x² menos 6x mais 9, que pode ser escrito como sendo x menos 3 ao quadrado. Como eu somei esse 9 aqui, eu também preciso somar esse 9 lá do outro lado para não atrapalhar a minha equação. Só que esse 9, na verdade, eu somei ele multiplicado por 9, porque eu tinha colocado um 9 em evidência aqui. Então, eu vou somar 9 vezes 9 lá. Fazendo o mesmo raciocínio na parcela em y, a gente tem o quadrado do primeiro, igual a y², menos 2 vezes o primeiro pelo segundo igual a 2y, falta o quadrado do segundo. Então, se menos 2 vezes o primeiro pelo segundo deu 2y, então é porque o segundo é 1. Então, o quadrado de 1 é 1 mesmo. Então, eu vou somar esse 1 multiplicado por menos 4 lá do outro lado também. E aí, eu consigo reescrever y² menos 2y mais 1 como sendo y menos 1
ao quadrado, tá bom? Então, observem que aqui ela já ficou mais ajeitadinha. Esse 9 tá me atrapalhando, esse menos 4 tá me atrapalhando, e aqui do lado de cá precisa ser 1. Então, eu vou dividir a equação inteira por menos 36. Vou pegar esse 9, passar, que ele tá multiplicando, passo ele dividindo. Então, vai ficar menos 36 dividido por 9, que dá 9. E menos 36 dividido, ó, observem que aqui eu fiz menos 36 dividido por 9, 4, desculpa, já passei para cá, e como tem um menos, isso aqui é positivo, vai virar negativo, eu já reescrevi aqui. E menos 36 dividido por menos 4, aqui esse menos 4 passa para baixo, vai dar mais 9, tá? Então, mais 9 eu já passei o termo positivo para cá. Então, observem que a equação ela ficou do tipo y menos 1 ao quadrado por 9 menos x menos 3 ao quadrado por 4. Então, a gente tem o a igual a 3 e o b igual a 2. Então, a partir dessa equação, agora volta para o caso anterior. Você já consegue marcar os vértices, determinar, você tem o a e tem o b, você acha o foco, e você consegue determinar os demais elementos. Então, observem que o nosso centro, ele está em x igual a 3, e y igual a 1. Lembrando que é x menos h, y menos k. Então, o centro está em 1 e 3. O A vale 3, então eu vou subir a partir do centro, que é 1, 3 unidades, vou alcançar o 4. E vou descer 3 unidades, vou alcançar o menos 2, marquei os dois vértices. Para achar o F2, eu uso o A e o B na relação C ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, portanto, C igual a raiz de 13. Então, eu consigo marcar aqui em 1 mais raiz de 13 e 1 menos raiz de 13 é a altura aqui em Y. Lembrando que o x está fixo, esse eixo aqui passa em h igual a 3. Portanto, 3, 1 menos raiz de 13 e 3, 1 mais raiz de 3 são os dois focos aqui nesse caso, tá bom? Vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Esse primeiro exercício são todos centrados na origem. E esse segundo e terceiro aqui são com translação. Então, tem 2 aqui dando os vértices, dando os elementos, e pede para você encontrar as equações. E no terceiro exercício, eu dou as duas equações e peço para você determinar os gráficos e os principais elementos. Eu vou colocar uma com o eixo real no eixo Y e uma com o eixo real no eixo X, tá bom? Finalizo aqui e a gente se encontra no próximo encontro síncrono. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por terem chegado até aqui.